pessoal, bom dia, né? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tô gravando esse vídeo hoje para vocês. Na verdade, gravei ontem, né? Mas estou postando hoje para vocês para a gente dar sequência um pouquinho, visto que hoje nós teremos treinamento para recebê-los na segunda-feira, né? E nessa condição toda, esperando que esteja tudo bem com vocês, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre nomenclatura dos compostos de cadeia ramificada, né? No princípio, você tem que definir o que é uma cadeia ramificada. É uma cadeia carbônica, né? Então, uma cadeia carbônica, deixa eu pegar aqui, ficou grande, deixa eu tocar o pincel. É uma cadeia carbônica que apresenta na sua estrutura, né, átomos de carbono do tipo secundário e átomos de carbono do tipo terciário. Então, a gente fala que é cadeia ramificada. Até aqui, ela é uma cadeia normal. Mas a partir do momento que tem a presença de um carbono terciário ou de um carbono quaternário, essa cadeia carbônica ela é chamada como sendo uma cadeia ramificada. E aí o que ocorre? As cadeias ramificadas elas têm maneiras diferentes de você dar o nome, né? Mas que envolvem lá aquilo que a gente aprendeu nas cadeias normais. A princípio a gente tem que dividir a cadeia em duas partes, né? Então toda vez que você fala que ela é ramificada, você tem que descobrir quem é a sua cadeia principal e tudo aquilo que não pertence a essa cadeia principal é aquilo que nós chamamos de ramificação, né? Então, o que é a cadeia principal? Para você descobrir o que é a cadeia principal, o ponto fundamental é especificamente você numerar a maior sequência de átomos de carbono possível, a sequência que contém o grupamento funcional, que é o OH, se ele existir, a sequência que apresente as ligações duplas ou triplas, ou a que tem o maior número de carbonos ramificados, né? Então aqui, por exemplo, se eu fosse numerar essa cadeia carbônica, né, eu poderia estar especificamente começando por aqui, ó. Primeiro carbono, segundo e terceiro, seria uma possibilidade. Quarto, quinto, sexto, seria isso? Ou eu poderia vir aqui e falar que o sexto e o sétimo estão aqui. Então, quando a gente vai numerar uma cadeia carbônica, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, como eu estou mostrando para vocês, ó, que você tem que olhar a estrutura e ver a maior sequência de átomos possíveis. Não necessariamente tem que estar em linha reta, pode estar para cima, pode estar para baixo, mas tem que ser a maior sequência possível. E que contém a maior quantidade de radicais mais simples. Então, se eu escolher 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tanto faz começar por aqui, para numerar a cadeia carbônica, ou especificamente por aqui. Por quê? Se eu fizer essa sequência que eu vou marcar em vermelho aqui para vocês agora, ó, é a maior sequência possível, ó, a maior sequência possível destacada é essa daqui. Ela contém duas estruturas de carbono mais simples que apresentam justamente nessa extensão aqui. Se a gente troca a fórmula traço e escreve aqui, a gente tem que recordar que cada terminalzinho desse é aquilo que a gente chama de CH3. Então a gente tem um CH3 e um CH3. Aí o que ocorre? Quando a gente faz a nomenclatura dos compostos de cadeia ramificada, a gente primeiro descobre quem é a cadeia principal, seguindo essa estrutura, né? Aquilo que não é cadeia principal, como é o caso aqui, desse CH3, ó, esse CH3 todo não é uma cadeia, não faz parte da cadeia principal, né? Então não faz parte da cadeia principal, nem esse outro CH3 aqui é aquilo que nós consideramos como sendo ramificação, tá? Então, o ponto todo é esse, você tem que pegar o composto e fazer primeiro a descoberta de quem é a cadeia principal, e o que não tiver na cadeia principal é ramificação. As ramificações são fragmentos de moléculas denominadas de radicais. Por que a gente fala fragmento de uma molécula? É porque normalmente o carbono faz 4 ligações, né? Então, se eu pego uma estrutura mais simples de carbono, que é no caso do CH4, e retira o hidrogênio dele, ele vira aquilo que a gente chama de radical ou ramificação, né? Então, no caso, as ramificações ela tem uma nomenclatura que é feita da seguinte maneira. Continuando. Então, à medida que ele te dá a estrutura de um composto, percebam que aqui a gente não está numa fórmula traço, mas está numa fórmula estrutural, né, a fórmula condensada. Você tem que primeiro numerar a cadeia carbônica. Então, vamos ver alguns casos. Ó. Primeiro procedimento, já sabe que a cadeia que tem carbono terciário, o que é um carbono terciário, você tem que numerar. Então, pode começar pela esquerda, pela direita ou por baixo. Tanto faz, mas qual critério? Você vai começar aqui especificamente pela direita, porque esse carbono da ponta está mais próximo do carbono ramificado. Então,
1, 2. Se eu descer, 3, mas eu tenho que seguir. Maior sequência, 3, 4 e 5. Então, a cadeia principal, ela sempre é numerada, viu, galera? É numerada. Então, a gente numera a cadeia principal e você localiza onde se encontra o radical. Então, aqui, ó, no carbono 2 eu tenho um CH3. Aí, quando eu olho o que é o CH3, o que é o CH3? Um metil. Aí eu vou para outra estrutura, ó. Estão vendo? Ó, mudei a posição do CH3 aqui, venho mais para cá, na hora de numerar fica mais próximo se eu começar daqui, ó. Cadeia principal, ramificação CH3 é um metil, né? Aqui especificamente a gente tem que começar mais próximo ou na ligação dupla, que ela tem prioridade a ramificação. Você podia falar, professor, mas posso começar daqui ou daqui? Não, a prioridade é para começar na dupla, ó. Então a gente vem aqui, marca. Essa aqui é a cadeia principal, né? Ela passa pelo carbono de ligação dupla e o metil está agora no carbono 3. Né? E se você for observando toda essa estrutura, ó, você vai ver aqui agora, você podia começar aqui na ponta esquerda ou na ponta direita? Na direita, por quê? Aqui a gente tem a maior sequência possível, iniciando aqui pela direita, e o mais próximo da ligação tripla, que tem prioridade em relação ao CH3. Na hora de dar o nome desses compostos, a nomenclatura pede para a gente escrever da seguinte maneira. Você escreve o número da cadeia principal aonde se encontra o radical. Então, primeiro você escreve número e depois coloca um hífenzinho e coloca o nome do radical. Depois coloca outro hífen e dá o nome da cadeia principal do jeito que a gente aprendeu anteriormente. Prefixo, infixo mais sufixo. Né? Então, você vai seguindo essa sequência. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente chama de 2, no carbono 2 eu tenho um radical metil, então ele é o 2-metil da cadeia principal, que é especificamente um 5 carbonos é pente, a ligação simples é N, o hidrocarboneto, então 2-metil pentano, né? O outro, 1, 2, 3, 3-metil, no carbono 3 eu tenho radical metil hexano. Então tem que tomar cuidado porque como eu estava mencionando para vocês, um número, quando ele aparece um número em um nome de um composto orgânico, ele significa para a gente que é a localização, é uma posição. Quando é quantidade, a gente usa prefixo, a gente usa dimetil, tri, tetra, penta. Então aqui, você podia pensar, 3-metilhexano. Então tem 3 radicais metil no hexano? Não. No carbono 3 tem um radical metil. Aí se tivessem 2 radicais metis, como a gente pode olhar aqui, ó. Aqui nesse caso, a gente está numerando tanto a esquerda quanto a direita, tanto faz, porque o composto é simétrico. Ó. Então isso aqui é a cadeia principal. Ó. Essa aqui é a cadeia principal. Aí eu venho aqui. 1, 2. 2-metil. Então eu escreveria 2-metil, traço, 3-metil, butano. Só que a gente pode juntar os números, a gente pode escrever os números juntos, desde que você separe eles por vírgula e represente a quantidade usada. Então aqui ele coloca 2,3 hífen dimetil hífen butano. Então o 2 e o 3, está falando para você que no 2 tem um radical metil e no 3 tem um radical metil. Olha esse outro caso. 2,2,3 trimetil pentano. Então se você olhar aqui, ele começou a numerar aqui na esquerda, pegou a maior sequência possível, né? E aí ele localizou. No carbono 2 tem um CH3, mas no carbono 2 também tem outro CH3. E no carbono 3 também tem um CH3. Então ele foi enumerando. No 2, no 2 de novo, e no 3 eu tenho radicais do tipo metil. Mas foram quantos? 3. Aí eu escrevo 2,2 trimetilpentano. Tá? A nomenclatura ela não é difícil, mas a gente precisa se habituar e adequar. Um ponto importante que tem que ser observado é que os radicais eles têm que ser colocados em ordem alfabética, tá? Então assim, etil e metil, se você tem no carbono 1 um metil e no carbono 3 um metil de uma cadeia grandona, você tem que começar primeiro pelo etil, tá? Sempre ordem alfabética. Mas quando juntar trimetil, tetrametil, dimetil, isso aí não conta. Então assim, são pequenos detalhezinhos que a gente vai conversando, tá? Que a gente vai aprimorando e aperfeiçoando justamente para vocês não terem tanta dificuldade, tá? Mas não vou avançar muito hoje não, porque hoje é importante que você saiba esses pilares que eu expliquei agora. Cadeia ramificada é a cadeia que apresenta carbono terciário e carbono quaternário, né? Terciário e quaternário. Tem que dividir a cadeia em duas partes, uma cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbono,
que contém o grupamento OH, que a gente só estudou OH até agora, que contém o maior número de ligações duplas, triplas, que contém o maior número de carbonos terciários, quaternários mais simples possíveis. Depois que você descobriu quem é a cadeia principal, você numera ela e vai localizar aonde se encontram as ramificações, que tudo aquilo que não faz parte da cadeia principal que foi numerada é ramificação. E aí você marca essas ramificações e vai descobrindo se ela é metil, metil, propil, butil, fenil. E na hora de dar o nome você começa de ordem alfabética, número, nome do radical, hífen, número, nome do radical, depois no final você coloca a cadeia principal. Se aparecerem radicais idênticos, você pode condensar, colocando vírgula entre os números e indicando a quantidade, por dimetil, trimetil e tetametil. Mas é muita informação. Na próxima aula a gente continua na segunda-feira. Fiquem com Deus. Bom fim de semana, bom simulado. Tá? Ele foi feito por nós com muito carinho para vocês. Eu sei que está cansativo, mas tenha um pouquinho de paciência, calma no coração, que tudo isso vai passar e a gente vai poder curtir nossas férias com tranquilidade, tá bom? Até mais para vocês. Fiquem com Deus.